No nosso último bloco, nós falamos sobre modelos econômicos. E aí, vamos compreender finalmente o que são esses danados. Mas antes de falar sobre o que são os modelos econômicos, eu queria fazer uma citação sobre isso, que eu gosto muito do Paul Samuelson. Vamos lá. O Paul Samuelson diz o seguinte, que o economista deveria utilizar os métodos quantitativos dos modelos como o bêbado utiliza o poste, para se apoiar e não para iluminar. O que é que nós temos aqui na nossa vida? Principalmente para fins de concurso, o que nós temos é o seguinte, é que tudo que é pedido na prova é associado a uma modelagem. Na verdade, tudo que nós estudamos na universidade são diversos modelos que buscam reconhecer a realidade econômica, vamos dizer assim, de forma mais ampla. Nós buscamos padrões para que nós possamos fazer previsão de comportamento. Então, é isso que nós temos para a gente poder compreender bem. E aí, nesse sentido, é que vem essa necessidade de, na busca de padrão, arranjar ou conseguir os modelos. E dentre os modelos que existem em economia, o mais famoso é a curva de possibilidade de produção. Antes de fazer a curva de possibilidade de produção, vamos ver aqui alguns resumos do bloco passado, porque como a lousa não trabalhou tranquilamente, deu um probleminha. Veja só. Primeira coisa, vamos voltar aqui. O que são modelos econômicos? Interrogação. Modelos econômicos, eles são simplificações da realidade. Os modelos econômicos trabalham como simplificações da realidade. E por que é que eu preciso simplificar? Porque eu quero, com essa simplificação, fazer previsão. Então, é isso que nós desejamos. Então, eu quero fazer uma análise simplificada. Mas para isso, para que com base nessa análise simplificada, eu possa fazer a previsão. Vamos dar sempre o exemplo dos mapas. O que acontece quando eu uso um mapa? Eu vou usar o mapa e vou saber quanto tempo eu levo e qual caminho eu tenho que percorrer para sair desse canto para esse, por exemplo. Então, é isso que é a função do mapa. Qual é a função do modelo econômico? Dadas as características de um agente que vai fazer escolha e você já sabe que essa escolha é uma escolha otimizadora. Então, dadas as características como é que eu vou dizer? Dadas as características desse agente econômico, eu consigo saber qual será o resultado da sua escolha. É isso que eu quero saber. Então, o que são os modelos econômicos? Simplificações da realidade. O que é que nós vamos fazer no nosso curso? Entender esses modelos econômicos para, em sabendo qual é que o agente faz uma escolha racional, qual será a consequência. Isso vale tanto para a microeconomia, que estuda as unidades, que estuda os indivíduos, como isso vale para a macroeconomia, que estuda os agregados, que estuda a interação entre as escolhas dos agentes. Então, quando nós falamos em termos de modelo econômico é uma simplificação da realidade. E o que é que as provas pedem? As provas pedem como modelo econômico mais fundamental o 00001, a curva de possibilidade de produção. E o que é essa curva de possibilidade de produção? Vamos organizar aqui. Esse é o principal modelo econômico. Vamos botar aqui. E tem essa função. Antes de falar sobre o que é a curva de possibilidade de produção, eu quero que você entenda o conceito, o nome dela. É uma curva que diz o quanto é possível produzir. E aí, antes de falar sobre a possibilidade de produção, eu queria que você entendesse uma coisa, que para existir
economia, precisa existir um processo de produção. Então, o processo de produção é uma transformação de fatores produtivos, eu vou explicar a você agora o que é isso, em bens. O que são os fatores? Vamos pensar aqui nesta estrutura de aula. Eu tenho uma lousa, tá aqui, que é aquela que deu pau há uns momentinhos atrás. Eu tenho essa câmera, que eu olho para vocês. E eu tenho um retorno, que de vez em quando foi ali para trás, mas é meu retorno, para saber se tá tudo funcionando direitinho. Eu tenho um microfone, tá aqui, ó. Isso aqui é meu microfone. Meio estranho, né? Mas enfim, pelo menos fica grudado em mim. Então, o que nós temos aqui é, e eu tenho luzes, e eu tenho internet para poder transmitir para vocês. Isso tudo são fatores de produção, e tem eu, né? E sou professora. São fatores de produção que eu uso para entregar a você um produto envelopado. O que você vê atrás da minha câmera, ou aí atrás da câmera aqui, é uma aula, é um produto. Então, o que é a produção? Vamos organizar isso para entender o que é produção. Produção é quando eu uso matéria-prima e fatores de produção. Vou explicar isso aqui. A diferença entre os dois. E fatores de produção para que eu possa entregar a você um produto. Não é isso que nós falamos quando nós falamos. É isso que nós dizemos quando nós falamos em produção. Então, tá aqui. E aí, qual é a diferença entre matéria-prima e fator de produção? Fator de produção é tudo que pode ser reutilizado depois que o produto é entregue. Sua aula foi entregue. Tá entregue esse material para você. Então, o produto foi feito. Eu posso reutilizar toda a minha estrutura para dar aula, por exemplo, de conhecimentos bancários. Ou eu posso utilizar toda a minha estrutura para dar aula de econometria, digamos. Então, isso é um fator de produção. Então, tudo que é reutilizado no processo de produção é chamado de fator. E em economia eu tenho 3 fatores fundamentais, que são os mais frequentes em provas. Os fatores são os seguintes. Eu tenho aqui como fator de produção a terra ou o espaço físico, que nesse caso aqui é minha casa. Eu tenho o capital. Capital aqui são as máquinas e os equipamentos usados para realizar a produção. E eu tenho o trabalho, que é a mão de obra utilizada para produzir. Então, quando eu falar em capital, eu acho que aqui seria importante reforçar, capital em economia não é capital financeiro, só capital, eu estou falando de máquinas e eu estou falando de equipamentos. Então, é isso que é capital. Se eu quiser falar em dinheiro, eu vou falar que é capital financeiro. Você, dinheiro. E aí, isso tudo que pode ser reutilizado é fator de produção. Agora, pense o seguinte, eu estou tomando essa aguinha aqui. Quando eu terminar essa aula, essa água vai ter acabado, né? A água, senão a minha garrafinha está acabando aqui. Essa água vai ter acabado. Essa água é matéria-prima. Ela não poderá ser utilizada quando a produção acabar. E aí, nesse caso, nós dizemos que como essa água não poderá ser reutilizada no processo de produção com a mesma finalidade, eu vou dizer que ela é matéria-prima. Então, a matéria-prima é o elemento que é exaurido ao fim da produção. Então, é isso que é matéria-prima, é o que se acaba quando a gente termina a produção. Então, o que é produção? Transformação de matéria-prima, uso de fator de produção para poder gerar um produto. E aí, então, vamos voltar. O que é a nossa curva de possibilidade de produção? Ela me diz que se eu utilizar os meus recursos, se eu utilizar
Por exemplo, vamos pensar que toda a economia é esse meu espaço. Se eu utilizar todas as minhas horas disponíveis, todos os meus equipamentos, quanto no máximo de horas de aula eu consigo entregar? É essa a minha possibilidade de produção. Agora, o que é que a curva de possibilidade de produção faz? Ela simplifica a realidade. É um modelo econômico simplificador de realidade. E o que é que esse modelo faz? Ele diz o seguinte, digamos que uma economia possa produzir somente 2 bens. Vamos organizar aqui. Que bens são esses? Bem computador, de um lado, e bem automóvel, do outro. Então, aqui são os únicos 2 bens que podem ser produzidos. Computadores e automóveis. E aí, nesse caso aqui, o que é que a curva de possibilidade de produção me diz? Que se eu utilizar todos os meus fatores, terra, capital e trabalho, essa economia vai ser capaz de produzir, no máximo, 300 computadores, aqui, se não produzir nenhum automóvel, ou é capaz de produzir 1000 automóveis, se não produzir nenhum computador. Isso é o fato. Ou alguma coisa aqui no meio. Por exemplo, essa economia pode produzir 2.200 computadores e 600 automóveis, ou 2.000 computadores e 700 automóveis. Então, o que é que essa curva de possibilidade de produção me diz? Ela fala aqui o quanto eu posso, por isso possibilidade, o quanto eu posso produzir se eu utilizar todos os meus fatores de produção. É isso que essa curva está me dizendo. Só que tem um ponto importante. E aí vejam que o modelo econômico, quando ele bem explorado, ele vai me trazer muita informação bacana para que eu possa entender melhor o funcionamento da economia, mesmo com o modelo super simples. É que esse modelo de curva de possibilidade de produção me traz 2 outras informações. Ele me diz se a minha economia está trabalhando de forma eficiente ou se a minha economia está trabalhando de forma ineficiente. Quando é que a minha economia trabalha de forma eficiente? Vamos ver aqui. A minha economia vai trabalhar de forma eficiente toda vez que eu estiver em cima dessa curva de possibilidade de produção. Então, se eu estiver em cima da curva, aqui, ó, em cima, eu vou trabalhar de forma eficiente. Então, é isso que está mostrado para vocês, para que ninguém tenha qualquer pergunta, tá? Então, se eu trabalhei em cima da linha, eu sou eficiente. O que é que isso significa dizer? Que ser eficiente significa dizer que eu estou utilizando todos os recursos disponíveis. Então, eu vou dizer que eu trabalho de forma eficiente quando eu estou utilizando todos os recursos disponíveis. E que recursos disponíveis são esses, Amanda? São os meus recursos, fatores de produção e toda a minha matéria-prima. Para fins de prova, basta apenas dizer que eu estou usando todos os meus fatores de produção. Então, estou usando todos os meus fatores de produção, estou sendo eficiente. E aí, por exemplo, vamos pensar, digamos, em uma fábrica. Aquele picolé daqui bom, que você consome, aquele chicabom gordo, adora dar exemplo de comida, no caso. Aquele picolé daqui bom é produzido numa fábrica que fica aqui pertinho, em Recife, num bairro chamado Curado. Todo picolé é produzido lá. E a fábrica da Que Bom, quando entra no verão, setembro, ela começa a produzir no que a gente chama 24/7. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Está produzindo de forma eficiente. Está usando
todos os seus recursos disponíveis para poder produzir o picolé. Então, isso é trabalho de forma eficiente. Entrou o inverno. Entrou o inverno, não faz sentido mais produzir 24%, porque as pessoas consomem menos picolé. E aí, nesse caso, ela trabalha 24/6, 24 horas por dia, mais 6 dias na semana. Um dia a fábrica fecha. E aí, nesse caso, ela deixou de ser eficiente, porque ela não está usando todos os seus recursos disponíveis. Um outro exemplo que a gente tem aqui na região metropolitana do Recife é a fábrica da Jeep. Renegade, Compass e eu acho que o Toro da Fiat são todos produzidos aqui na fábrica da Jeep. O potencial da fábrica da Jeep é produzir um carro por minuto. Enfim, multiplica aí um carro por minuto, é um bocado de carro ao longo do dia. Então, se a Jeep entregar um carro por minuto, não por segundo, um carro por minuto, essa fábrica ela será eficiente. Está entregando menos, ela é ineficiente. Como é que eu vejo isso na imagem? Da seguinte forma, eu vejo isso na imagem em todos os pontos que estão em cima da curva são chamados de pontos eficientes. Aí, então, 3.000, 0 e 3.000 é eficiente, Amanda? Sim, estou produzindo só computador, estou produzindo 0 automóveis. 600 automóveis, 2.200 computadores. É eficiente? Sim, eu estou produzindo em cima da linha. 1.000 automóveis, 2.000 computadores. Isso aqui é eficiente? Sim, isso aqui também é eficiente. E é eficiente porque eu estou em cima da linha. Assim como aqui, 1.000 e 0 também é eficiente. Então, pontos que estão em cima da linha são pontos eficientes. Logicamente, se eu estou em um extremo, e aí vem uma outra informação no modelo, se eu estiver em algum extremo, por exemplo, 0 e 3.000 ou 1.000 e 0, se eu extremar, eu vou ser, além de eficiente, eu vou me tornar uma economia especializada. Tem diferença? Não, só que ela é especializada. Só isso. Nada mais que isso, unicamente isso. Então, quando nós falamos em curva de possibilidade de produção, o que é que nós temos? Que eu consigo dizer se a economia ela é eficiente. Para ela ser eficiente, basta que eu esteja trabalhando na linha. Posso ser eficiente e especializada? Pode, sem nenhum problema. Outra questão importante. Amanda, mas, por exemplo, digamos que a minha economia esteja nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto azul. Ela pode estar neste ponto azul aqui, Amanda. Deixa eu só botar. Ela pode estar nesse ponto azul, produzindo 600 automóveis. Deixa eu só, inclusive, dar uma apagadinha aqui. Cadê? Vou apagar. Vai ficar mais arrumado. Ela pode produzir 600 automóveis e pode produzir aqui, 600 e 2.000 computadores. Pode produzir nesse ponto? Pode, não tem nenhum problema. Só que esse ponto aqui é um ponto não eficiente, porque ela poderia produzir 600 automóveis e 2.200 computadores ou 2.000 computadores e... Tá louca, não é 1.000 não aqui, minha gente, é 700. Deixa eu apagar aqui, isso aqui não é 1.000 não. Isso aqui é 700. Vou arrumar aqui isso para não falar besteira, né? Isso aqui é 700 e 2.000. Vamos lá aqui, vamos voltar para cá. Então, mas ela poderia produzir aqui 2.000 computadores, mas poderia ter 700 carros. Então, qualquer ponto que esteja no interior da curva de possibilidade de produção, qualquer ponto aqui no interior é chamado de ponto ineficiente. Então, ponto ineficiente. Qualquer ponto no interior da curva de possibilidade de produção é chamado, então, de ponto
ineficiente. E Amanda, mas eu queria agora produzir neste ponto aqui, que eu vou botar laranja. Nesse pontinho aqui. Nesse ponto, eu queria produzir 1.000 carros e eu queria produzir 2.200 computadores. Agora aqui está organizado. Nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Esse ponto aqui, ele é o que nós chamamos de tecnologicamente inviável. Por que é tecnologicamente inviável? Porque eu não possuo tecnologia disponível para produzir aquele bem. E aí eu gostaria muito de estar nessa situação, mas a minha economia não tem tecnologia suficiente para que eu esteja neste ponto específico. Então, vejam que eu tenho uma curva simples que tem como seguinte objetivo dizer até onde aquela economia, que pode ser um país, mas pode ser uma empresa, até onde aquela economia ela consegue produzir. Veja só. Mas quando eu tenho essa curva, eu consigo, além disso, dizer se o ponto é eficiente, se o ponto é não eficiente. Se aquela economia é eficiente, se aquela economia não é eficiente, se aquele ponto está além das perspectivas da economia, daquela economia específica. Então, é isso que está mostrado aqui para vocês. E aí, ele diz aqui, a fronteira ou curva, aliás, importante, pode aparecer para vocês como fronteira de possibilidade de produção ou curva de possibilidade de produção, tanto faz. A fronteira ou a curva de possibilidade de produção é um modelo bastante simples que permite analisar se uma determinada economia é ou não eficiente. Em termos de... E aí, vamos lá? A lógica de eficiência aqui é em termos de utilização de todos os fatores de produção. Eu serei eficiente se eu utilizar todos os meus fatores de produção. Eu serei ineficiente se houver desemprego de algum fator. E aí, importante aqui, nós, e vamos tirando esses vícios, né, aqui, em termos de utilização dos fatores, eu vou dizer então que eu tenho, volta cá, eu vou ter, deixa eu só apagar aqui, vai ficar bem fácil isso. Quando eu falar em termos de utilização de todos os fatores de produção, eu estou falando necessariamente no emprego dos fatores. E aí, cuidado com isso aqui, vou tirar esses vícios. Quando a gente fala em emprego, é o uso de todos os fatores. Volta cá. Não só do fator trabalho. A gente sempre associa desemprego a fator trabalho, mas eu posso ter desemprego de fator capital. Eu não estou empregando, eu não estou utilizando aquele fator. Então, nesse caso, o que eu tenho é que eu posso ter desemprego de um fator que não seja trabalho? Posso. E a curva de possibilidade de produção está associada necessariamente ao emprego, está em cima da curva de possibilidade de produção, significa dizer que eu estou empregando todos os meus fatores de produção. Então, é isso, tá mostrado aqui para vocês. Ah, Amanda, mas eu quero agora trocar, eu quero reduzir meu volume de computadores para cá e eu quero aumentar o meu volume de automóveis. Posso fazer isso? Posso. Para que eu saiba o quanto eu vou abrir mão de computadores para ganhar em termos de automóveis, isso é medido através de uma taxa chamada de taxa marginal de transformação.
O que é que essa taxa marginal de transformação faz? Ela me mostra de que maneira eu consigo, o próprio nome está dizendo, trocar, transformar computadores em automóveis. E aí, essa taxa marginal de transformação entre os bens X e Y, vou só desenhar aqui, X e Y, tá aqui a minha fronteira de possibilidade de produção. Ele fala que vai ser a variação da quantidade de X pela variação da quantidade de Y, tá? Mas aqui, inclusive, está invertido, é a variação da quantidade de Y pela variação da quantidade de X, já que isso vai ser medido pela tangente desse ângulo alfa. O quanto eu quero, e aí a tangente é o cateto oposto, o quanto eu vou perder do bem Y pelo cateto adjacente, o quanto eu vou ganhar de X. E aí, nesse caso aqui, a taxa marginal de transformação entre X e Y vai ser o quanto variou de Y, o quanto eu perdi da quantidade de Y, pelo quanto eu estou ganhando da quantidade de X. E aí, um ponto importante nesse sentido aqui, só para a gente poder organizar a vida, é que essa taxa aqui, ela é decrescente. À medida que eu vou aumentando, reduzindo a quantidade de Y, essa minha taxa marginal de transformação vai ficando cada vez menor. Então, é isso que está mostrado para vocês. Deixa eu voltar para mim aqui. Está mostrado para vocês aqui no conceito de taxa, de curva de possibilidade de produção. E aí, antes da gente encerrar esse bloco, nesse número 1, essa primeira hora da nossa formação, eu queria ver com vocês aqui alguns